É patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Pode parecer religioso sentir-se culpado? Pode até fazê-lo se sentir bem consigo mesmo, se sentindo péssimo por causa do que fez. Mas não foi por isso que Jesus morreu. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Espero e oro para que o que eu disser hoje o ajude a fazer isso, sabe? Porque Jesus quer que desfrutemos nossas vidas. Sabe, eu me importo com você. Eu estava pensando outro dia como é interessante o relacionamento que eu tenho com as pessoas às quais ensino. Eu posso nunca ver vocês, mas eu acho que tem uma conexão espiritual tão grande com as pessoas que têm o privilégio de ensinar. E assim, eu quero que se lembre sempre de que eu te amo e me importo com você e realmente eu quero que você tenha a melhor vida possível. E Jesus providenciou para que tivéssemos uma vida realmente boa. Agora, uma das coisas que pode nos impedir disso é nos sentirmos culpados o tempo todo. E Jesus não quer que nos sintamos culpados, sabe? Ele perdoou nossos pecados e os afastou de nós. Na antiga aliança, os pecados eram cobertos, mas no Novo Testamento eles são removidos no entanto, muitos de nós nos sentimos culpados na maior parte do tempo e às vezes nem sabemos pelo que nos sentimos culpados. Por anos eu me senti culpada. Na verdade, eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada, sabe? E se você é alguém que está carregando uma carga de culpa, hoje então eu quero ajudá-lo a se livrar disso e saber que Jesus morreu para libertar você, não só do pecado, mas da culpa que está ligada ao pecado. Ele nos perdoa, ele é misericordioso e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, estou falando diretamente com você hoje. Eu tenho você em meu coração. Quero que você tome posse disso. E eu espero que isso mude a forma como você aborda cada dia da sua vida. Eu fui abusada sexualmente por meu pai quando eu era criança e então eu sempre me senti eu me sentia culpada. Sentia que havia algo de errado comigo. Sentia que tinha que esconder o tempo todo o que eu fiz. E mesmo depois que saí da casa dos meus pais, eu pensei que quando eu saísse de lá, todos os meus problemas ficaram para trás, que os havia deixado, mas não percebi que os havia levado comigo em minha alma. E então vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o perdão. Antes de tudo, a culpa que sentimos é justificada. Em outras palavras, se fizemos algo que não deveríamos ter feito, então Deus forneceu uma resposta tão simples. Sabia que já existe o perdão armazenado para você? Quando Jesus morreu naquela cruz, todos os nossos pecados do passado, nossos pecados do futuro, todos eles já foram perdoados. Tudo o que precisamos fazer é admiti-los, confessá-los e nos arrepender, que significa dar meia volta, estar disposto a seguir numa outra direção. Não podemos simplesmente lamentar. Precisamos tomar a decisão de que, com a ajuda de Deus, vamos abandonar esse pecado e não cometê-lo novamente. E assim, se a culpa ela é justificada porque fizemos algo de errado, então a coisa simples a fazer é apenas admitir, confessar e então, eu quero que você saiba que você pode simplesmente falar com Deus. É isso que a oração é. É falar com Ele. Não pense que você tem que ser um certo tipo de pessoa ou tem que soar muito espiritual ou que as orações têm que ser eloquentes. Só fale com Ele. Senhor, eu fiz isso, eu sei que isso é errado, eu sinto muito e preciso do seu perdão e preciso que o Senhor me ajude a não fazer isso de novo e eu pretendo ir numa outra direção, mas preciso que o Senhor me ajude, a não fazer isso novamente. E então recebemos o perdão de Deus e eu realmente quero que você se apodere da palavra receber hoje. Porque acho que muitas vezes pedimos algo a Deus, mas depois nos apressamos para fazer outra coisa e realmente nunca tiramos tempo para receber aquilo. Todas as manhãs no meu tempo de oração, começo com Deus, eu te amo,
eu recebo o seu amor por mim, então eu tiro 1 minuto ou 2 e sento lá e eu me proponho a receber esse amor dele e apenas me lembro, Deus me ama. Deus me ama e eu recebo esse amor e acho que é a mesma coisa que devemos fazer quando nos arrependemos de nossos pecados. Então tire apenas 1 minuto e diga, eu peço o perdão que eu sei que já está disponível e assim então eu recebo esse perdão agora. Sabe, nós estamos sempre tentando ganhar algo. E ganhar significa obter por luta e esforço. Mas Deus quer que recebamos. E receber significa agir como um receptáculo e apenas receber o que está sendo oferecido. Deus está te oferecendo o seu perdão, misericórdia, graça, liberdade da culpa hoje. Hoje pode ser o seu dia para tomar uma decisão de que você não vai viver sob esse fardo. Quando você carrega um fardo de culpa, é como carregar um saco pesado em seus ombros e isso pesa em todos os lugares que você vai. E na verdade acho que quando você está se sentindo culpado, isso o enfraquece, tornando mais difícil para você resistir às tentações que virão no seu caminho. Então, todos esses anos eu me senti culpada. E mesmo quando comecei a conhecer melhor a palavra e saber que não havia condenação em Cristo, eu ainda me sentia culpada. Era como um hábito que eu tinha. E me lembro que um dia eu estava indo fazer compras com minha sacola de culpa e me sentindo mal. Comigo eu não sou boa, eu continuo cometendo erros e o Senhor falou ao meu coração e disse, como você vai receber o perdão por esse pecado? Como será perdoada por esse pecado? E eu disse, bem, Senhor, eu receberei o perdão que Jesus providenciou quando morreu por mim. E a sua voz mansa disse, e quando você planeja fazer isso? Seja lá o que for com que esteja se sentindo culpado, cedo ou tarde você deixará isso para lá. Mas se você é viciado em culpa, como eu era, não demorará muito você encontrará outra coisa para se sentir culpado. E o Senhor me disse, bem, se vai ficar tudo bem em 3 ou 4 dias, por que não ficar bem agora? E ele falou em meu coração, faça-me um favor, Joyce, receba agora, porque você não é útil para mim nesta condição. Uau! Isso foi uma revelação para mim. Sabia que Deus precisa de você? E Ele quer que você seja livre para que você possa fazer na terra o que Ele lhe chamou para fazer? Sabe, todos nós que nascemos de novo, somos chamados a trazer a reconciliação entre Deus e os homens para aqueles que estão perdidos. Quer façamos isso em palavras ou pelo nosso comportamento, somos chamados a ajudar a trazer outras pessoas para um relacionamento com Cristo. E assim, abra o seu coração hoje e receba o amor de Cristo. Receba. Ele morreu por você e proporcionou a liberdade da culpa. E tudo o que você precisa fazer é recebê-lo. E essa é uma notícia tão boa que é até difícil de acreditar. Não há nada pelo qual você não possa ser perdoado. Você pode dizer, bem, Joyce, espere, a Bíblia fala sobre um pecado imperdoável. Ela diz que se você blasfemar contra o Espírito Santo, é um pecado que não pode ser perdoado. Mas, se tivesse feito isso, você não estaria assistindo ao programa agora. Alguém que faz isso é alguém que teve um ótimo relacionamento com Deus e se afastou dele de propósito e agora não quer mais nada com ele. Esse não é você. E se você está nos vendo, você se importa e você não cometeu o pecado imperdoável. E eu não quero que você acredite mais nas mentiras de Satanás. Sabe, nós temos um inimigo, o diabo, Satanás, Lúcifer. E sua forma favorita de nos ferir é nos enganando. E ele faz isso por meio de mentiras que não concordam com a palavra de Deus. E se acreditarmos nelas, elas se tornarão nossa realidade. Agora pense nisso. Você pode acreditar em algo que é totalmente falso, mas se torna sua realidade se você acreditar. Se cremos que Deus é fiel à sua promessa de perdoar-nos, quando pedimos a Ele, e também nos lembramos
de que ele remove o pecado para tão longe quanto o leste está do oeste e ele não se lembra deles mais? Se continuarmos falando com ele do mesmo pecado, estaremos falando sobre algo que ele já esqueceu agora. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraquezas e angústias e carregou as nossas dores e foi punido em nosso lugar. Mas nós o considerávamos aflito, ferido e afligido por Deus, como se tivesse com lepra. Quando ele foi pendurado naquela cruz e as pessoas o viram sofrendo, eles presumiram que ele havia feito algo terrível, mas na verdade ele levava o nosso pecado. A Bíblia diz que ele realmente tornou-se pecado. E eu não posso sequer imaginar o quão terrível deve ter sido, porque ele era tão santo. E ele se tornou pecado e ele ficou tão desfigurado por isso que ele ficou irreconhecível. Mas embora ele tenha morrido pelos nossos pecados, ele também ressuscitou dos mortos. E hoje ele está vivo e ele quer fazer grandes coisas em sua vida através de você e para você. Mas você precisa se livrar desse sentimento de culpa o tempo todo e receber as bênçãos que Jesus morreu para te dar. Agora ouça, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossa culpa e iniquidades. Nossa culpa e iniquidades. Você tem que entender isso. Nossa culpa e iniquidades. Se você acredita que Deus perdoou o seu pecado, então o que há para se sentir culpado? Porque quando ele perdoa o seu pecado, ele o remove, já não existe mais. Então não há nada para se sentir culpado. Pelas pisaduras das suas feridas, nós fomos curados e fomos sarados. Isso é para você? E pelas pisaduras das suas feridas, eu e você somos curados e somos sarados. Deus te ama demais e Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa. Mas você tem que entrar nessa vida porque nós temos um inimigo que fará tudo o que puder para tentar nos impedir de tê-la. O apóstolo Paulo disse, está registrado em Filipenses, que ele estava prosseguindo para tomar posse daquilo pelo qual Cristo morreu, para tomar posse dele. Então Jesus morreu, tomou posse de nós e nos libertou. Tudo já está feito, mas temos que recebê-lo, não adianta nada. Se nós não o recebermos, eu odeio quando tento dar algo a alguém e a pessoa diz, oh, não, você não precisa fazer isso, Joyce. Mas eles querem aquilo sim. Essa é uma sensação tão terrível. Quando eu dou algo a alguém, eu quero apenas que recebam e apenas digam, obrigado, eu gostei. E continue seus negócios. Eu não quero que digam, oh, não, você não precisa fazer isso, eu não mereço isso. Oh, não. E, sabe, acho que Deus se sente exatamente assim quando não recebemos dele. Ele é muito generoso. Mas sua generosidade é interrompida se não a recebemos. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e não me lembrarei dos seus pecados nunca mais. Isso é tão bom. Você pode receber isso hoje? Talvez você já tenha até ouvido isso, mas você nunca recebeu isso como sendo seu. Ele perdoa as nossas iniquidades e ele não se lembra dos nossos pecados nunca mais. E quando você fica pedindo a Deus perdão pela mesma coisa de novo, ele realmente nem sabe do que você está falando. Você acredita nessa escritura? Então, lá no Salmo 103:12, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Qual a distância do leste para o oeste? Bem, se você pensar nisso, é como se ele fosse para o infinito, em qualquer direção. É tão longe que você nunca mais poderia encontrá-lo. Então, o pecado foi tratado, todos nós temos fraquezas, embora nascidos de novo, ainda pecamos e cometemos erros, mas não somos pecadores, temos uma nova natureza, somos a justiça de Deus em Cristo, e assim nós somos pessoas justas que pecam e podem ser perdoadas. Não somos pecadores que não podem fazer nada além de pecar de novo e ter que se sentirem culpados.
E no mundo, se alguém tem essa culpa, porque ela é atormentadora, ela pode recorrer ao álcool, drogas ou outros vícios para esquecer o sentimento de culpa. Pode ser também jogos de azar, podem ser viciados em comprar, podem gastar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo e dinheiro nas lojas comprando coisas para esquecer como se sentem, porque essa culpa os arrasta para baixo e é horrível, sabe? Muitas pessoas que têm esse terrível fardo de culpa acabam também com doenças mentais. Isso pode literalmente deixá-los loucos. Eu fui a um asilo psiquiátrico, um asilo estadual, sabe? Uma vez, há anos atrás, para ministrar para um grupo de pessoas, eu me lembro que havia pessoas lá que se arrastavam pelo chão. Muitas delas tinham cruzes no pescoço e eu ouvi uma mulher dizendo assim: é tudo minha culpa, é tudo minha culpa, é tudo minha culpa. E minha própria mãe, que sabia o que meu pai estava fazendo comigo porque eu contei a ela, e uma certa vez ela o pegou no ato, ela viu, mas ela não fez nada a respeito. Ela se escondeu, ela se afastou. Nunca disse coisa alguma a ele ou a mim a respeito. E a minha mãe acabou adoecendo. Ela tinha crises de nervo e eles davam às pessoas tratamentos de choque para apagar a memória. E ela fez tratamentos de choque por 3 anos e ela ficou em péssimas condições, tudo por causa dessa culpa. Deus, agora ouça-me, Deus ele não quer que você se sinta culpado. Se você se arrependeu do seu pecado, Deus não quer que você se sinta culpado. Agora, pode parecer religioso sentir-se culpado? Pode até fazê-lo se sentir bem consigo mesmo, se sentindo péssimo por causa do que fez. Mas não foi por isso que Jesus morreu. Se quiser se apossar daquilo pelo qual ele morreu, então quando você cometer um erro, quando pecar, arrependa-se, se afaste disso, então tome uma nova direção. Queremos viver para agradar a Deus, então naturalmente, quando nós falharmos nisso, nos sentiremos mal, mas assim que você receber esse perdão, esses sentimentos devem desaparecer e você deve começar a desfrutar sua vida. Sei que parece, bem, isso não está certo, não é justo, eu deveria pelo menos me sentir mal por um tempo, mas então eu vou acreditar no que a religião me ensina ou eu vou acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. E ela diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Romanos 7, começando no versículo 15, há um discurso de Paulo onde ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu me vejo sempre fazendo. No próximo capítulo, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal? Então, graças a Deus, ele o fará através de Jesus Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, mesmo enquanto eu estou esperando que Deus me liberte em alguma área, porque quero ser liberto, eu quero ser livre, quero fazer a coisa certa, não existe condenação, porque Deus vê o nosso coração. Isto é tão bom. Deus não nos vê como o homem vê. Ele vê o nosso coração. Eu conto uma história de que quando comecei a ensinar a Bíblia, eu dava estudo bíblico em minha casa e todos se sentavam no chão, cerca de 25 pessoas, e quando eu comecei a ensinar de shorts curtos, fumando cigarros e soprando fumaça na cara do povo o tempo todo. Agora, se você é uma pessoa realmente religiosa, você dirá, bem, isso não é possível, Deus não usaria alguém assim. Quer saber? Ele me usou e aquele ensino era ungido. E sabe por que ele me usou? Porque ele viu o meu coração. Ele sabia que eu queria fazer o que é certo. E realmente, na época, eu não entendia que eu não deveria estar me vestindo assim. Eu não entendia que fumar era algo que eu não deveria estar fazendo. Eu não entendia. Mas ele não apenas me viu naquele dia, mas ele me viu aqui hoje. E ele sabia que se trabalhasse comigo, eu pararia de fazer aquelas coisas e me tornaria cada vez mais e mais obediente a ele. E se você está reservando um tempo para assistir esse programa, então eu tenho que acreditar que você tem o mesmo tipo de coração.
Você quer fazer o que é certo, e Deus ele vê o seu querer também. Deixe de lado a culpa, deixe a condenação e tome posse da liberdade que é sua em Cristo Jesus. Sabia que você pode desfrutar esse dia em vez de sentir-se miserável o dia todo, porque se sente culpado e condenado? Filipenses 3, 12 a 14, Paulo disse: ele estava avançando para a marca da perfeição, para ser transformado à imagem de Cristo. Ele disse: não que eu já tenha alcançado, nem já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para me apossar e agarrar e fazer meu aquilo para o qual Cristo Jesus, o Messias, tomou posse de mim, me fazendo seu. E a culpa o impedirá disso. Eu não considero, meus irmãos, que alcancei e tornei meus, mas uma coisa eu faço, e esta é a minha única aspiração. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Você se sente culpado por algo que fez há 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás, ou esta manhã? Deixe ir. Peça a ele esse perdão, tire um tempo para recebê-lo e deixe ir. E você diz: Joyce, e se mesmo depois de ouvir tudo que você disse ainda me sentir culpado, você vai acreditar em seus sentimentos? Ou você vai acreditar no Deus da Bíblia? Vai acreditar na palavra dele ou em como se sente? E sabe, esta é uma grande área sobre a qual precisamos falar mais a respeito. E, sabe, tem muitas pessoas que são enganadas por seus sentimentos. Eu não posso dizer com que frequência as pessoas me dizem como se sentem. Bem, eu sinto isso e não sinto isso, eu sinto que ninguém me ama, eu sinto que Deus ele se esqueceu de mim. Mas o que a Bíblia diz? Se você ainda se sente culpado, a Bíblia está dizendo que você não é. Então, fale a palavra para si mesmo. É incrível se você falar em voz alta a palavra de Deus, como isso afetará e mudará a sua vida. Então, quando se sentir culpado, mesmo depois de se arrepender, apenas diga: eu me sinto culpado, mas eu não sou, porque Deus ele já me perdoou. Sinto-me culpado, mas eu não sou culpado, porque Deus já me perdoou. Foi o que eu fiz? No início eu poderia ter que dizer isso 20 vezes ao dia, mas quanto mais eu dizia, mais isso ficava dentro de mim, então eu começava a acreditar. E quando cremos nas promessas de Deus, elas se tornam realidade para nós. Crer significa receber e receber significa crer. Então, quando você realmente acredita, você recebe e se torna seu. Receber o perdão de Deus envolve deixar ir e receber a misericórdia de Deus. O perdão só está disponível por causa da grande misericórdia de Deus. Quão maravilhosa é a sua misericórdia, sua compaixão e seu perdão mostrados a alguém. Quando está em seu poder puni-lo, isso é o que é misericórdia. Deus poderia nos punir por nossos pecados, mas então Ele escolhe nos mostrar misericórdia e nos perdoar. Ele quer estar no relacionamento conosco para que não haja nada entre nós. Nada mesmo. Assim que o Espírito Santo o convence do pecado, esse é o momento em que você se arrepende, esse é o momento em que então você recebe e não se sente mais culpado. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões, esse não prosperará. Mas aquele que as confessa e as abandona, esse então alcançará misericórdia. Lamentações 3. É por causa da misericórdia e da benignidade do Senhor que nós não somos consumidos, porque as suas ternas misericórdias, elas não falham. Enquanto nos preparamos para encerrar hoje, quero lembrá-los de que a misericórdia está disponível para vocês, o perdão está disponível para vocês, a liberdade da culpa e da condenação estão disponíveis para vocês. E agora eu oro para que todos vocês recebam e que hoje seja o fim da culpa, do fardo de culpa que vocês estão tão acostumados a carregar. E hoje eu os declaro livres, libertos e justificados, em nome de Jesus.